do Senhor, igreja. Se você pegou seu envelope, vai dizimar, ofertar, pode trazer. Amém? Queridos, louvado seja Deus por isso. Por esses recadinhos, por esse fogo do Senhor na vida desses jovens. Louvado seja Deus. Que eles venham ser incendiados por Cristo todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem hora que precisa só de um foguinho, né, irmã Jéssica? Tem hora que é só... Tem hora que é só... Desliguei, estava ligado. Tem hora que é só um foguinho nesses meninos, né? Tem hora que é só botar um foguinho nesses meninos que resolve. O Espírito Santo de Deus possa incendiar cada um deles. Abra comigo a sua Bíblia. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. É esse mesmo que a Dani acabou de falar aqui na frente. Não foi combinado não, viu? A Dani trouxe o versículo que eu vou ministrar. É só para dizer que o Espírito Santo de Deus está na direção dessa igreja. É só para dizer que o mesmo Deus que fala comigo, fala com você, se você estiver na dispensação do Senhor. E é só para confirmar o recado de Deus na minha e na sua vida. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Interessante que a irmã Jéssica também, ela já ministrou o que eu vou ministrar. E o louvor do departamento de mulheres também já ministrou. E o louvor que a irmã Flávia trouxe, finalizou com chave de ouro. Se eu descer aqui agora e ir embora para casa, Deus já falou o que Ele queria falar. Se você prestou atenção do começo do culto até agora, você já entendeu o recado do Senhor na sua vida, amém? Dá para ouvir direitinho aí atrás? Está ouvindo? Se não conseguir ouvir todos os detalhes, depois tem a gravação, né, pastor? Louvado seja Deus por essa chuva. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, na tradução da minha Bíblia aqui, NVI. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Amém? Pode sentar, igreja. Graças a Deus, hein? A palavra de Deus vai dizer para nós acerca do chamado de Jeremias. Quando Deus foi conversar com Jeremias, chamando ele para o propósito que ele tinha sobre a vida dele. E aí, Deus falou com Jeremias. O próprio Deus falou com ele. E ele disse assim, tem uma outra tradução. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus está falando com Jeremias sobre tempo e sobre projeto. Deus está falando com Jeremias antes da existência dele. Deus está trazendo uma reflexão para nós nessa noite sobre o tempo dele, sobre o plano dele na minha vida e na sua. Porque não tem como ter um plano sem tempo. E não tem como o tempo trabalhar sem o plano. Então Deus está dizendo, Jeremias, antes de eu te formar no ventre, eu te conheci. Porque antes de você construir uma casa, você tem um projeto. Porque antes de você realizar algo, você precisa fazer um pré-projeto. Você precisa planejar aquilo que você vai fazer. Porque se você decidir fazer de uma hora para outra, vai ter algumas falhas. Porque era necessário o projeto. Você precisa se preparar para aquilo que você vai fazer. E aí ele diz, e antes que saísse da madre, ou seja, tempo, antes que você nascesse, enquanto você estava ali, ó, no forninho, na geração, te santifiquei. Quando Deus está dizendo para
Jeremias, eu te santifiquei, ele está dizendo, eu te separei, eu te chamei, eu te escolhi e eu estou te preparando para um grande propósito. Nós temos aqui a irmã Jéssica que está gestante. Então, antes do Paulo Vitor nascer, a irmã Jéssica não sabe qual é a cor dele. Ela não sabe se ele vai ser grande ou se ele vai ser pequeno. Ela está dizendo que ele vai nascer moreninho, não sei. Porque quando eu estava grávida, eu achei que o meu também era, né? Ela não sabia se era homem ou se era mulher. Mas o Senhor, no projeto, ele já tinha determinado o que seria. Nós não sabemos a data do nascimento, mas o Senhor já escreveu. Ele já falou, no final de 2025, eu vou colocar uma semente no útero da irmã Jéssica. Ela vai germinar e vai ser um servo de Deus. Então, Deus, ele já preparou os dias de vida do bebê, assim como ele fez comigo, assim como ele fez com você, assim como ele fez com Jeremias. Então, todos nós, quando nós nascemos, já tem algo definido para nós aqui nessa terra. Já tem algo planejado, preparado para que nós possamos exercer aqui dentro da igreja, na escola, no trabalho, onde nós estivermos. O Senhor nos chama para isso. Talvez nós não sabemos o que é. Ou nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos humanos, mas já existe um projeto. E aí Deus diz para ele o seguinte: as nações te dei por profeta. Jeremias, eu te chamei para que você fizesse, para que você se posicionasse. E eu vou dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. Quando Deus, ele te chama para um propósito, quando Deus, ele me chama para um projeto, ele já sabe se eu vou aceitar, se eu vou recusar, se eu vou cair, se eu vou levantar, se eu vou reclamar, se eu vou perseverar, se eu vou aceitar, se eu vou rejeitar, se eu vou cumprir ou se eu não vou cumprir. Ele já sabe de tudo. Por isso que existe uma discussão teológica sobre os eleitos. Não é que o Senhor fez pessoas para ir para o céu e pessoas para ir para o inferno. Jamais um Deus de amor faria isso. Ele fez para que todos cumprissem um propósito. Mas a onisciência dele diz para ele, quando ele nos coloca no ventre das nossas mães, ou até antes, qual vai ser o seu posicionamento diante do seu chamado. É por isso que nós vemos muitas pessoas que são chamadas, mas que não exercem o ministério. Por quê? Porque não se coloca na brecha, na dispensação. Mas não é porque o Senhor não quer. A oportunidade nós temos. Então, quando eu estou citando o exemplo do bebê da irmã Jéssica, por quê? Trazendo uma referência, porque nós não sabemos como que vai ser a vida dele aqui na terra. Mas o Senhor já escreveu. O Senhor já sabe aonde é que esse jovem será forjado. O Senhor já sabe qual foi o ministério que ele colocou nessa vida, assim como na minha e assim como na sua. E aí, para isso tudo tem um tempo determinado para acontecer. Nós temos prazo de validade. Nós temos uma data de nascimento e nós temos uma data em que nós iremos morrer. E o período de nascimento até a data que nós vamos morrer é o tempo que nós temos de exercer o ministério ao qual o Senhor propôs para que nós fizéssemos aqui na terra. E é por isso que, como nós não sabemos nem o dia nem a hora, é melhor que você obedeça e cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque Ele está me dando e te dando a oportunidade de exercer o chamado que Ele tem sobre cada um de nós. Isso pode acontecer e pode não acontecer. Mas a oportunidade todos nós temos. Nós só precisamos de quê? Posicionar. E dentro dessa linha de raciocínio, eu quero compartilhar com a igreja uma conversa que eu tive com Deus, sabe? Foi uma conversa muito sincera e franca com o Senhor. Eu sou muito aberta com o Espírito Santo de Deus. Eu sou muito sincera com o Senhor, porque não adianta eu mentir, Ele visita meu coração, Ele já sabe, né, dos meus sentimentos. E eu queria muito que o Senhor resolvesse algo para mim que estava me incomodando a minha mente. E eu não estou dizendo só questões particulares e familiares, mas questões de igreja, questões ministeriais. E eu estava falando com o Senhor e disse: Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso. Eu quero que o Senhor resolva isso.
E a minha angústia estava tão grande, igreja, que eu estava fazendo até o Salmo 70. Quem já viu o Salmo 70 aqui? O Salmo 70 é aquele que Davi faz quando ele está sendo perseguido. Aí ele começa assim, ó: apressa-te, ó Deus, apressa-te em socorrer-me. Só porque Davi, de fato, estava passando por uma angústia, por uma perseguição. Eu não estava. Mas eu tomei a liberdade de fazer o Salmo 70 num propósito de oração. E eu fiz aquilo que a Bíblia diz para nós em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Entra para o quarto, fecha a porta e fala com o Senhor no secreto. O pastor não sabe. Mas eu estava no secreto falando com Deus e eu disse: Senhor, tem situações que eu não dou conta. Eu não sei como fazer. Eu não estou tendo estratégia nem sabedoria. E eu quero entregar nas mãos do Senhor. E o Senhor me respondeu. Porque um erro que nós temos muito grande, e a irmã Jéssica ministrou isso no culto de jovens na quarta-feira, é que nós oramos, falamos e não ouvimos a Deus. A gente ajoelha, reclama, pede, fala e não para ouvir a resposta de Deus. Porque Ele responde. Talvez através de um louvor, através de uma ministração, através de uma leitura bíblica, ou Deus levanta um vaso dele, aonde Ele quiser, e fala aquilo que Ele tem que falar com você. Deus usa até uma jumenta, se Ele quiser entregar algo da parte dele para você. E quando eu estava lá, falando com o Senhor, e Ele me respondeu da seguinte forma: igreja, tudo será feito. Eu fiquei tão feliz, com meu coração quente, mas é no meu tempo. Tudo será feito no meu tempo. E aí ele me levou lá em Jeremias 29:11. Ele falou: abre a Bíblia em Jeremias 29:11, porque Deus fala comigo assim. E eu fui lá. E lá está escrito assim, ó: eu é quem sei os planos que tenho sobre ti. E eu pensei comigo, Ele é que sabe os planos que Ele tem comigo, né? Obrigada, Deus abençoe. Eu é que sei os planos que tem para ti. Nessa linha de raciocínio, Ele estava falando comigo: Renata, eu vou fazer. Não é porque você quer ou porque você me pediu. É pela minha vontade. Porque eu tenho um plano na sua vida. Só que não é no seu tempo, é no meu. Então Deus falou comigo sobre tempo e sobre propósito. Assim como Ele falou com Jeremias. Tem o tempo e tem o propósito. As coisas vão acontecer na minha e na sua vida. Mas é no tempo de Deus. De acordo com o propósito dele. E aí, sempre que eu vou ministrar sobre tempo, eu pensei, eu vou levar essa reflexão para a igreja. Porque serviu para mim, eu estou compartilhando. De repente, Deus quer falar com você através dessa conversa que eu tive com Ele. E aí, sempre que eu vou ministrar com o tempo, eu gosto de usar Eclesiastes, capítulo 3. Porque lá define bem para nós, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, né? Então, só que o Senhor falou comigo de uma forma mais profunda. Ele falou: todo mundo já sabe que tem um tempo. E todo mundo já sabe que o tempo é determinado por mim. Então é Jeremias. Por quê? Porque antes de você nascer, eu já tinha estabelecido essa fase desse processo na sua vida. Embora seja novo para mim e para você agora, o que nós estamos passando, Deus já tinha planejado. Talvez não da forma como está passando agora, porque depende muito da nossa posição. Mas aquilo que o Senhor projetou para mim e para você, que são os planos maiores e melhores do que os nossos. A vontade do Senhor é que aconteça cada uma delas no tempo determinado por Ele. Mas eu e você, muitas vezes, nós impedimos aquilo que o Senhor tem para nós. E aí continuei orando. E como o próprio Deus já me disse, né, que tudo tem um tempo determinado, eu fiquei refletindo. Eu estou falando de mim, igreja. A minha pressa, a minha vontade, a minha urgência. Eu estava numa urgência. A minha angústia, a minha ansiedade. Talvez a minha pirraça. Talvez a minha revolta. Talvez a minha murmuração, a minha reclamação. E eu estava ali daquele jeito. Isso não muda o tempo de realização do plano de Deus.
Então, quando eu tenho algo que eu peço para que Deus faça na minha vida, se for na vontade dele, ele vai fazer. E se não for, ele não vai fazer. Então, a minha urgência, a sua urgência, a nossa revolta, a nossa reclamação, isso não altera a data do planejamento daquilo que Deus tem na nossa vida. Não é porque ele falou para mim, Renata, eu vou fazer, é que eu tenho que falar, então faz agora. Não vai ser no meu tempo, nem do meu jeito, nem na minha hora. Vai ser no momento em que ele quiser. Vai ser no tempo dele. Tá. Então nós já sabemos que tem um tempo dele, mas qual é o tempo de Deus? Porque eu fiquei ali conversando com o Senhor. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu sei que tem seu tempo. O tempo do Senhor. Mas qual é o tempo do Senhor? Você sabe qual que é o tempo do Senhor? E o Senhor me respondeu, sabe qual que é o tempo dele? É o tempo em que eu e você estamos prontos para receber aquilo que ele tem para nos entregar. Esse é o tempo de Deus. Ele vai me dar a minha bênção, ele vai me entregar aquela que ele planejou quando eu estava no ventre da minha mãe, no dia que eu estiver pronta para receber. No dia que eu estiver preparada para ele colocar nas minhas mãos e eu saber o que eu vou fazer com aquela bênção que ele colocou diante de mim. Porque quantas vezes nós queremos algo do Senhor, mas nós não estamos preparados para receber? E aí nós vamos deixar aquilo se perder. E o Senhor, como Pai amoroso que é, Ele nos prepara para isso. E aí, eu refletindo e pensando, de fato, Senhor, porque nós vemos orações assim, ó, homem orando, Senhor, manda uma varoa abençoada para mim. Mas será que você está preparado para receber essa varoa abençoada? Para cuidar dessa joia que Deus vai colocar na sua mão? E aí nós vemos o contrário, a mulher orando. Oh, Senhor, manda um varão para mim. Coloca, Senhor, uma bênção na minha vida. Eu já escutei isso. Aí o Senhor fala, e você está preparada para receber a bênção que eu vou colocar na sua vida? Você está preparada para cuidar daquilo que Deus vai te entregar? Oh, Senhor Jesus, eu quero um filho. E você está preparada para cuidar desse filho e administrar a vida desse filho conforme o querer e a vontade do Senhor e não a sua? Você está preparada para receber? Meu Deus, mas eu estou orando tanto. Senhor, me dá uma promoção no trabalho. Senhor, aumenta o meu salário. Como que você quer que o Senhor aumente o seu salário se você não sabe administrar o pouco que Ele tem te entregado? Como que Ele vai aumentar? As bênçãos estão retidas. Não é porque o Senhor está retendo. É porque nós não estamos preparados. O tempo de Deus é o tempo que nós nos preparamos para receber. Mas como que eu vou me preparar? Se sujeitando à vontade dEle. Porque nós não podemos ter aquilo que nós não sabemos cuidar. Então Deus, a irmã Jéssica, estou citando de novo a irmã Jéssica. A irmã Jéssica estava orando ao Senhor, se preparando para receber o bebê. E Deus veio no tempo que você pediu? Veio na hora que você pediu? Não veio. Mas veio no tempo que Deus olhou para ela e disse, agora eu vou mandar. Agora chegou o tempo que eu vou mandar. Porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Mas os planos já foram feitos. Então, a minha urgência não vai mudar. Quando eu sigo a direção de Deus, aí sim é que vai funcionar na minha e na sua vida. Então, quando eu digo que tudo é no tempo de Deus, e o tempo é quando nós estamos prontos, não é que eu decido quando é que a bênção de Deus vai chegar na minha vida. Não é. Porque às vezes a gente pensa, não, então eu vou falar que eu estou pronta agora e vou decidir a bênção do Senhor chegar na minha vida. Não sou eu quem decido, quem decide é o Senhor, mas o meu posicionamento contribui para que aconteça mais rápido ou para que estagne. O meu posicionamento. Porque se você e eu somos levantados para servir, para ter um ministério, e nós não servimos, e nós queremos alcançar a bênção do Senhor. E nós não vamos alcançar. Porque tem que estar no centro da vontade dele. No centro da vontade dele. Por isso que tem gente que as coisas não fluem. Por isso que tem gente que as coisas não vai. Por que não vai? Porque não cede à vontade de Deus. Porque quando cede à vontade de Deus, os planos e os projetos dele flui. Quer ver um exemplo? Uma prova, né, de 40 dias, aproximadamente, que era para aquele povo. Quando os hebreus saíram do Egito para a terra prometida,
De acordo com os estudos, devido à distância, era uma prova de aproximadamente 40 dias. E eles ficaram quantos anos no deserto? Quantos? 40 anos. Mas por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque eles não contribuíram para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. Eles queriam as bênçãos do Senhor, mas não queriam o Senhor. Eles reclamavam, murmuravam, questionavam e eles ficaram rodando. Foi o tempo de tratamento de Deus na vida deles. E Deus tratando, e Deus tratando, e Deus tratando, e a pessoa não melhora. Quantos de nós Deus está tratando? Deus está tratando, Deus está tratando. E a gente vê a pessoa no mesmo problema, assim, ó, repetindo o mesmo problema. Não vai sair daquele ciclo. Não vai sair enquanto não se posicionar. Enquanto não descer na brecha. Enquanto não dizer, eu quero, estou disposto à mudança na minha vida. Porque esse foi um exemplo muito claro de tempo e projeto. Deus tinha um projeto com aquele povo. E o tempo era curto. Mas aquele povo, na desobediência, não viveu a promessa de Deus. Nós sabemos o resultado. 98% das pessoas morreram no deserto. Não chegaram, não cumpriram, não receberam a promessa do Senhor. Por culpa de Deus? De forma alguma. Porque quando nós lemos todo o processo, Deus estava com eles do começo até o final. Em momento algum, Deus abandonou. E sempre Deus usando pessoas para direcionar, para orientar. Mas a falta do posicionamento consigo mesmo fez com que a promessa não se cumprisse na vida de muitos. Outro. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela ficou 12 anos passando por aquele sofrimento. Tinha profeta de Deus na terra. Por que não curou aquela mulher antes? Por que ela pereceu durante 12 anos? E foi necessário ter um encontro com o Senhor Jesus. Nós não sabemos, está lá em Lucas 8. Nós não sabemos, mas talvez Deus tivesse tratando o quê? O caráter daquela mulher. Quem era aquela mulher? Eu não sei, você não sabe, a Bíblia não relata, mas o Senhor a conhecia. Então, por que ela passou por aquele processo, aquele ano todo? Talvez Deus estivesse forjando a fé dela, trabalhando a fé, a estrutura dela, para que houvesse milagre. E aí, no tempo certo de Deus, aconteceu a cura. Talvez ela não tivesse preparada para receber aquela cura naquele momento. Já parou para pensar? Eu estou parafraseando, não está dentro da Bíblia. Tá? Estou usando a licença poética. Se talvez aquela mulher tivesse sido curada em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, talvez ela não teria a fé que ela teve em Cristo. Porque o processo dela foi curto, não deu para trabalhar o sofrimento dela. E Deus usa sofrimento para forjar pessoas. Deus usa sofrimento para quebrantar coração. E se for para salvar a alma, e Deus decidir, Ele vai usar sofrimento. Aí alguém pode dizer assim, mas é porque ela não ia para a igreja. Porque tem sempre alguém que fala assim, né? Porque não vai para a igreja. Quem lembra da mulher encurvada, 18 anos? A irmã Claudiane ministrou aqui esses dias. A Bíblia diz que ela estava onde? Na sinagoga. A sinagoga era uma espécie de igreja que tinha antigamente. O sacerdote lia os rolos, que eram chamados a Bíblia, ali dentro daquele espaço. Ela estava lá dentro. Estar dentro da igreja não significa entrega verdadeira. Tem gente sentada dentro da igreja que não é crente. Entende? Então, não era isso. Talvez aquela mulher não estivesse preparada para receber cura. Talvez ela não estivesse preparada para receber aquela libertação. Porque aquilo ali, além de cura, foi libertação. Porque a Bíblia diz que era uma enfermidade física e espiritual. Então, o que acontece? Talvez ela não estivesse preparada para receber a libertação. E aí alguém pode dizer, então a igreja é fraca, porque ela estava lá dentro com enfermidade espiritual e ninguém fez nada. Deixa eu dizer uma coisa aqui para mim e para você, igreja. Dentro da igreja, das igrejas, tem gente sentada no meio de nós com Satanás no couro. Sabe por quê?
A libertação não depende só da oração do pastor, do obreiro, do missionário, do diácono. A libertação, ela depende do posicionamento e do querer da pessoa. Ninguém é liberto se não querer ser liberto. Não adianta nada passar dias e noites orando por uma pessoa, colocando a mão e mandando o Satanás sair, se a pessoa chamar o Satanás de volta. Então é uma questão de posicionamento. E isso precisa ser falado. Porque às vezes a pessoa, nossa, estou orando há tanto tempo e não liberta, meu filho não liberta, minha esposa não liberta, meu esposo não liberta, minha família não liberta. Peraí, eles querem ser libertos? Está querendo essa mudança, essa transformação? Porque libertação tem a ver com renúncia. E renúncia, ela é individual. Eu renuncio, você renuncia, nós renunciamos. Cristo age através da renúncia. O Senhor, ele contempla mais renúncia do que conquista. Ele quer nossa renúncia. Então, quando nós olhamos para dentro da vida dessa mulher também, nós precisamos entender que existe um tempo e existe um processo. Só que nós não paramos de orar, né? Nós não desistimos de orar para que Deus venha alcançar todos. Mas é necessário ter o posicionamento. Está lá em Lucas 13, tá? Eu sei que tem gente que gosta de anotar com relação à mulher encurvada aí. Outro exemplo que eu gosto muito de citar é o exemplo de Lázaro. Quando nós falamos de tempo e quando nós falamos de processo. Por quê? Porque quando Jesus estava em uma região com os discípulos e chega até ele a mensagem de que Lázaro estava doente e as irmãs estavam o chamando para que ele fosse lá fazer a cura, quando nós lemos o texto, a gente vê o quê? Que os discípulos ficaram olhando para Jesus e pensando, mas por que ele não vai lá? Por que ele não vai logo e não resolve? Porque com uma palavra liberada, Jesus curava. E eles sabiam disso, porque eles estavam andando com ele, eles estavam aprendendo com Jesus. Então, por que Jesus recebeu a notícia de que um amigo dele estava doente? Por que ele não foi na hora resolver? Imagina eu e você do lado de Jesus. Jesus recebendo essa mensagem, nós sabendo que Jesus pode curar, e Jesus parado e fala, essa enfermidade não é para a morte. Eu não vou lá agora não. E Jesus parado e não vai. Não dá uma urgência na gente? Por que Jesus não vai lá logo? Resolve logo. Faz logo o que tem que fazer. Tudo tem um tempo certo. Tinha um tempo, tinha um propósito naquele tempo de espera. Era o processo de enfermidade, era o processo de morte, era o processo de sepultamento, para que houvesse o processo, o milagre da ressurreição. Então tinha um propósito em todo aquele acontecimento. Existia tempo, existia plano de Deus e existia um propósito final com aquele tempo de espera. Assim como na minha e na sua vida, processos que nós estamos passando agora. Existe um plano, existe um tempo e existe um propósito final para essa situação em que nós estamos agora. Eu e você talvez nós não estamos entendendo. Às vezes a gente ouve pessoa falando, meu Deus, mas eu estou numa luta, eu estou numa guerra. Já se posicionou? Já. Então, suporte o processo, que Deus está no controle. Ele não vai abandonar. Só que vai acontecer no tempo e na hora dele. Agora, o que nós tivermos que fazer, faça logo. A minha parte, a sua parte, nós temos que fazer, vamos fazer. E aí eu fiquei pensando, né? Quanto mais a gente questiona, quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente fica acelerado, ansioso, angustiado, esperando, mais trava o processo de Deus. Sabe por quê? Porque você não está pronto para receber. E Deus está vendo isso dentro de nós. Ainda bem que é só eu que estava acelerada, né? Só eu que estava querendo que Deus resolvesse logo a situação. Coloquei nas mãos dele e falei, não, Jesus, resolve, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, resolve. E Deus falando para mim no meu tempo. Eu sei que ele vai fazer a igreja. Eu tenho certeza disso, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Ou pelo menos estou conhecendo o Deus que eu sirvo. Eu sei que ele vai fazer. No tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Mas a nossa ansiedade, a nossa angústia, tira a nossa paz, dá brecha para o inimigo e faz com que o projeto não realize da forma que tem que realizar. E eu lá no meu quarto, orando e falando com Deus, e falando, Deus, então me prepara. Me prepara para estar pronta para receber a bênção do Senhor. E Deus falando, que nós precisamos de quê?
Amadurecimento espiritual só adquire através de 3 coisas. Amadurecimento espiritual. Primeiro, leitura bíblica. Não tem como amadurecer sem conhecer o Deus que você serve. E nós só conhecemos o Deus que nós servimos quando Ele se revela para nós. E Ele se revela para nós através da palavra. Crente que não lê, não conhece o Deus que te salva. Ai, não dou conta. Você tem que ler. Tem que ler. Segundo, oração, diálogo com Deus. É necessário falar para Deus as coisas que você sente, que você pensa, os seus planos, os seus projetos. Igreja, eu pareço louca e tá tudo bem. Eu falo com o Senhor como se eu estivesse conversando com uma pessoa mesmo. Choro, reclamo, levanto, ajoelho, sento, deito, choro de novo, falo alto, falo baixo, peço perdão, fico estressada. Eu converso com o Senhor como se ele estivesse ali na minha frente, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus me ouve. E terceiro, jejum, igreja. Oração, jejum e Bíblia. Aí sim, tem intimidade com o Senhor. E isso é posicionar e cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós começamos a ler e conhecer Jesus e conhecer a palavra, nós começamos a ter intimidade com Ele. E quando nós temos intimidade, quando nós somos amigos de uma pessoa, nós o defendemos, nós comentamos sobre ele, nós participamos das coisas com ele. E aí nós começamos a jejuar, nós começamos a falar do amor de Cristo. Nós não vemos dificuldade em ir para a igreja, nós não vemos dificuldade em auxiliar outras pessoas. Nós paramos de julgar o próximo, porque nós temos intimidade com aquele que tem controle de todas as coisas. Continuei orando. E aí o Senhor falou para mim, olha, a bênção está pronta. E não é só a sua, para toda a minha igreja. Recebe, igreja, no nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Porque ele falou para mim, a bênção já está pronta desde o ventre da nossa mãe. Ele não entregou ainda porque nós não estamos prontos para receber. Quantos anos você tem? Quantos anos? Vê a sua idade. Tudo aquilo que Deus planejou para você. Veja a sua idade. Tudo aquilo que ele planejou. Tem essa idade toda e ele não entregou ainda. Tudo. Por quê? Porque nós não estamos prontos para receber a bênção dele. Quando nós olhamos lá em João, capítulo 5, versículo 1, aquele aleijado lá do tanque de Betesda, a Bíblia diz que ele estava perecendo já há 38 anos. Aí Jesus chegou para resolver a situação dele. E aí, quando a gente olha para ele, aparentemente dá a impressão que ele não estava pronto, né? Porque Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ao invés dele falar para Jesus, quero, verbalizando, quero. Não, ele começou a reclamar. Ah, Senhor, não tem quem me coloca lá no tanque e tal. Aí Jesus, o diálogo de Jesus com ele, Jesus não ficou conversando. Não, meu filho, é assim mesmo. Então, Jesus fez o quê? Seja curado. Ele não está com tempo para escutar murmuração. Jesus não quer ouvir reclamações. Ele quer posicionamento. Ele fez uma pergunta, você quer ser curado? Ele não falou com os lábios, mas talvez o Espírito Santo visitou o coração dele e via o desejo nele, via a angústia nele e promoveu cura. Então o Senhor, muitas vezes, ele está esperando a gente falar com ele. Ele já sabe o que nós precisamos, ele já sabe o que nós queremos, ele já sabe das nossas necessidades, mas ele quer ouvir aquilo que nós queremos dizer com ele. Já estava pronto o meu esboço, e a irmã Jéssica ministrando para os jovens. Ela até citou um exemplo lá com os jovens. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe, mas ele quer ouvir de nós. Ele quer ver que nós temos intimidade, que nós temos coragem de sentar e conversar com ele e falar, Pai, eu preciso disso, disso e disso. Se for da tua vontade, seja feita. Mas se não for, conforta meu coração, me dizendo que eu não vou receber, que não é esse o plano do Senhor para mim. E coloca no meu coração a vontade do Senhor, para que eu esteja no centro da vontade do Senhor. E aí eu agoniada demais, igreja, para resolver essa situação. E meu coração está tão tranquilo. Sabe por quê? Porque o dono da vida, aquele que controla todas as coisas, falou para mim que vai fazer no tempo dele. Eu não sei qual que é esse tempo.
Mas cabe a mim esperar, porque eu não posso fazer nada. Então eu não posso ficar gastando a minha vida com angústias, ansiedade, querendo resolver aquilo que não está no meu controle. E é por isso que nós colocamos a vida de cada um dos irmãos e dessa igreja nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Eu quero dizer para mim e para você nessa noite o seguinte: tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Essa situação que você e eu estamos passando agora, é essa que você pensou no seu coração. Ela está no controle de Deus. É no tempo de Deus que vai acontecer. Mas dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha na sua vida, tira um tempo com Deus e fala: Senhor, por que não aconteceu ainda? Qual é a minha falha? Aonde está a minha dificuldade? O que eu tenho que fazer para que o propósito do Senhor venha se cumprir na minha vida? Porque Deus, quando eu estava no meu momento orando e falando com Deus, assim de bênçãos para ser entregue. Assim de bênçãos. Inclusive dentro dessa igreja, o Senhor falando: são tantas bênçãos que eu tenho para entregar, são tantas coisas que eu preparei, mas as pessoas não estão posicionadas para receber. Não exercem os ministérios da forma como tem que exercer, não faz o que tem que fazer, não cumpre o que tem que cumprir. E qualquer coisa se distrai da presença do Senhor. Então o Senhor nessa noite, Ele está dando um recado para mim e para você, e Ele está te chamando para o posicionamento, para que o plano dEle nas nossas vidas venham se cumprir no tempo dEle, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar para se colocar de pé e nós vamos orar. E nós vamos orar agora e pedir para Deus, sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito, eu gosto demais e faço muito. É pedir para o Espírito Santo de Deus mostrar para mim aonde é que Ele quer que eu mude, que eu seja transformada. Eu sei os meus erros, eu sei que você também sabe. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém falar nada, não precisa o pastor apontar o dedo, né? Quem compra e não paga sabe. Quem fala demais sabe. Quem mente sabe. Quem faz as coisas erradas sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. Então a gente pede o quê? Senhor, me ajuda a consertar. Senhor, muda minha história. Senhor, me coloca no centro da tua vontade. Jesus, pega cada um de nós conforme o teu querer. Vai colocando labareda de fogo no meio de nós para que nós venhamos exercer o nosso ministério. Eu estou muito feliz com os jovens. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está pegando esses meninos para trabalhar do jeito que Ele quer. Porque eu sei que eles vão exercer o ministério deles. Não para. Não para. Porque vem os levantes, as influências malignas, as coisas negativas tentando afastar cada um de nós da presença. Essa é a função de Satanás mesmo. É tentar levar com ele o maior número de alma possível. Mas nós já sabemos que ele é derrotado. E nós não podemos contribuir com a vitória dele, igreja. Pelo contrário. Ele é derrotado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Senhor, no nome de Jesus. Fala com ele aí, igreja. Senhor, no nome de Jesus. Visita o meu coração, o coração de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós já sabemos que o Senhor tem um plano para nós. Desde quando nós éramos ainda projeto, Pai. E nós sabemos que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Nós sabemos, Deus querido e amado, que tem um tempo certo para que venha se concretizar, meu Deus, cada plano do Senhor nas nossas vidas. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a estar conforme a tua vontade. Nos ajude, Deus querido e amado, a tirar, meu Deus, da nossa frente tudo aquilo que nos afasta do Senhor e do propósito. Pai, toma a direção dos nossos passos e nos traga de volta, meu Deus, para o centro da tua vontade. Meu Deus, nós queremos sim, Espírito Santo, nós sabemos que viemos nessa terra com um propósito, nós queremos cumprir. Ah, Jesus, tira, Senhor, a venda dos nossos olhos e nos mostra, Espírito Santo de Deus, usa cada obreiro, meu Deus, conforme o teu querer, usa cada vaso do Senhor, meu Deus, não interessa a forma, meu Deus, toma pelas mãos e conduz, vai repreendendo, Pai, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede, meu Deus, tudo aquilo que nos afasta do querer do Senhor. Ah, Jesus querido, faça conosco, assim como o Senhor fez com Jeremias, Espírito Santo de Deus, purifica nossos lábios e nos conduza, meu Deus, conforme a vontade e querer do Senhor, no nome de Jesus, Pai. Ah, Deus querido e amado, nós queremos a tua presença, queremos ser cheios do teu Espírito. Meu Deus, vai colocando na parede de fogo, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus querido, vai visitando nossos lares nesse momento, vai visitando nossos familiares. Meu Deus, nos prepara para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Espírito
Aleluia, Jesus, glória seja dada ao Senhor, Deus tremendo, Deus de graça e glória. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta o poder do Senhor no meio de nós. Traz convencimento, meu Deus, faça brotar, meu Deus, no coração de cada um de nós a semente que vai plantar na tua palavra. Que nós venhamos conhecer, meu Deus, aonde o Senhor nos colocar. Ah, Jesus, toma, Senhor Jesus, a direção. Ah, Jesus, toma a direção dos nossos passos. Jesus, é a tua igreja, é a amada noiva do Senhor, Pai, que promete nessa hora. Oh, Jesus querido, nos fortalece, Pai. Na tua presença, nos restaura, nos posiciona no nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, que o tempo do Senhor venha chegar, Pai, nas nossas vidas, que as bênçãos venham ser entregues, que nós estejamos preparados para receber aquilo que vem da parte do Senhor. Não só essa noite, Pai, mas todos os dias em nome de Jesus, amém. Oh, Jesus querido, amado, obrigada, Jesus, pela tua presença. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Irmãos, eu estava lá no quarto, ajoelhado, orando. E aí Deus foi falando comigo e Ele falava para mim assim, ó. Ele falava, avisa minha noiva que o noivo está chegando. Avisa minha noiva que eu já estou batendo a porta. Avisa minha noiva para não se distrair com as coisas do mundo, para que perceba a presença do Senhor nas nossas vidas. E Deus falava comigo que tem crente distraído, que o inimigo mais tem plantado no meio de nós é distração, para roubar de nós a adoração que nós temos no Senhor. Quantas vezes nós pegamos a Bíblia para ler, dá uma canseira, mas a gente pega o celular e a gente fica horas. Eu sei, tem gente que fala, lá vem de novo a pastora com esse assunto de celular, o pastor, aí vem o Arthur, vem não sei quem, todo mundo falando de celular. Nós estamos falando por uma ordem de Deus. Sabe por quê? Porque tem sido a perdição de muitas almas. Então o que acontece? O Senhor falava comigo, aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja, eu estou à porta e bato. Seja prudente, esteja preparado. E aí tem gente pensando, mas tanto tempo Jesus não voltou ainda, mas Ele está chegando, igreja. Ele está chegando, porque tudo que Ele falou da palavra se cumpriu. Nós temos visto diante dos nossos olhos o cumprimento da palavra de Deus. E se Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. E a noiva dele tem que estar preparada, porque o noivo já está batendo na porta. Então, se você não tem uma aliança com o Senhor, ainda faça. Se você não renovou uma aliança com o Senhor, renove. Se você ainda não se rendeu aos pés do Senhor, se renda. Se tem coisas erradas na sua vida que precisam ser consertadas, conserte. Porque o Senhor, Ele está te dando essa oportunidade. Mas nós temos um prazo de validade. Eu e você não sabemos quantas pessoas deitam para dormir e não acordam. E nós não sabemos qual foi a data, qual foi o prazo que o Senhor colocou para nós. Porque a gente olha e fala, eu sou jovem ainda. Quantos jovens nós temos visto perecer? Quantos jovens nós temos visto que morreu prematuramente? Então nós não sabemos o dia e a hora. Então nós precisamos, igreja, no nome do Senhor Jesus, de estarmos alicerçados no Senhor. Renova a sua aliança. Restaure-se com o Senhor. Peça perdão a Ele e diga, Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu quero. O Espírito Santo de Deus está no centro da tua vontade. Você está pensando que eu não renovo minha aliança com Deus todo dia? Ah, mas você é pastora. Uai, eu erro todo dia. A primeira coisa que eu já faço é, Senhor, eu quero renovar minha aliança com o Senhor hoje. Senhor, me ajude a cumprir o propósito do Senhor na minha vida hoje. Espírito Santo de Deus, perdoa meus erros e as minhas falhas. Eu quero aliança com o Senhor todos os dias, porque eu não vivo sem a tua presença. É igual a Dani falou aqui, a melhor coisa no mundo é você sentir a presença de Deus e você querer que as pessoas sintam também. É o que nós queremos, o nosso desejo é que essa igreja toda suba para o céu com o Senhor. Não só essa igreja, mas todas as igrejas. Na verdade, o desejo do nosso coração é que Satanás perca todas as almas e que o Senhor Jesus Cristo ganhe todas, porque Ele comprou todas com o sangue derramado no madeiro. Amém? Pastor, aleluia. Eu tenho que parar agora, igreja, senão eu vou começar a orar aqui e vai dar o horário. Aleluia.
aqui, irmãos. Os meus braços estão queimando. Glória a Deus por isso. Aleluia! Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento, Maria. Amém. Glória a Deus. Então vamos para casa. Irmãos, não se esqueça. Domingo tem ceia, sexta-feira culto com o pastor Oswaldo. Dispensa os compromissos, vamos estar aqui prestigiando, é o presidente do nosso ministério. Amém? Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada ao nosso coração. Agora nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos fortaleça, nos dê discernimento, orientação, para que nós consigamos, Pai, colocar a palavra do Senhor em prática em nossas vidas, Pai. Que o propósito do Senhor em nossas vidas seja cumprido, que nós saibamos, Senhor, andar pelos caminhos do Senhor, que nós sejamos, Pai, preparados, forjados para receber aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, Pai. Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que a mão do Senhor, Pai, esteja sobre cada lar aqui representado, cada família que seja alcançada pelo Senhor, Pai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor vá de encontro à vida deles, Pai. Pai, que todos esses lares aqui representados haja harmonia, haja direção do Espírito Santo de Deus, e que a poderosa mão do Senhor esteja sobre eles, Pai, guardando, livrando, Pai, de todo mal, de toda influência negativa, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que da mesma forma o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramiento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos vocês. Pois creio que digam amém. O curso está encerrado no nome de Jesus.